Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana Carla e esse é o canal Faça Você Mesmo. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo que eu postei aqui sábado, do meu abajur, né, de chão que eu fiz. Então, depois de fazer os prefuros ali, eu peguei a tabinha, coloquei aqui os pezinhos aqui rente aqui na onde eu tinha riscado. Eu arrumei aqui na câmera, né, pra vocês verem direito, porque não tava pegando. E depois de colocar a rente ali, foi só colocar os dois parafusos em cada pezinho. Eu acho que eu falei no outro vídeo que eu tive que fazer aquele mesmo corte que eu fiz no pé aqui na ponta de cima dos pezinhos. Eu não lembro se eu falei ou se não. Se eu não falei, vou estar falando agora. Pra poder eu parafusar ele ali na base, ali naquela base quadradinha. Eu ia parafusar ele normal mesmo, quadradinho ali, corte normal. Só que os pezinhos não iam abrir. Então, o que eu fiz? Eu risquei ali, né, igual vocês puderam ver ali. E só que o corte é o contrário. Se no pé você cortou ele do lado direito ali, do lado de cima, né, da ripa, do outro lado você tem que cortar ele do lado que tava para baixo. Porque assim vocês conseguem fazer o ângulo dele ali ficar certinho, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, depois eu fui e parafusei novamente aqui o primeiro, porque eu já tinha parafusado, só que aí tinha ficado uma vaga muito grande ali e os pezinhos não iam abrir. Então, por isso que eu resolvi fazer assim. Então, coloquei novamente e quando vocês for parafusar também, vocês tomem cuidado para a ripa não virar, porque qualquer viradinha que ela der ali, vocês não vão conseguir parafusar aquela parte redonda, aquela tábua redonda que eu cortei aqui na parte de baixo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal se não for inscrito e assinar o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Sai vídeo novo aqui no canal toda semana. Eu não tava conseguindo parafusar ali direito ali o pezinho em pé, porque como é o primeiro pezinho, então fica difícil ali de firmar ele em pé. Aí eu coloquei em cima da mesa, parafusei e depois eu coloquei ele no chão de novo para mim poder estar parafusando os outros dois. Se vocês não tiver essas ripas em casa, esses pedaços de madeira em casa, resto de cama aqui ou de berço, você pode estar utilizando o cabo de vassoura para poder fazer esses pezinhos aqui que dá super certo. Eu já vi alguns vídeos aqui no canal, em alguns canais aqui no YouTube aqui que utilizaram cabos de vassoura para poder fazer os pezinhos e ficou bem resistente e bonito também. Para colocar a tábua ali no meio ali, eu ia utilizar esse balde aqui, só que ficou muito baixo. Então, eu peguei um outro balde amarelo grande que eu tinha aqui em casa aqui, coloquei por baixo desse aqui. Só que aí ficou muito alto também, porque se a tábua, o tamanho da tábua ali, se eu colocasse muito alto, os pezinhos do abajur ia ficar muito aberto. Então, eu fui procurando ali uma medida ali que ela não ficasse muito alta e nem baixa demais. Mas eu confesso para vocês que eu poderia ter utilizado um pouco mais baixo, para os pezinhos não ficar, o espaço ali que ficou ali muito... Eu achei que ficou um pouco, assim, grande demais, mas depois que eu coloquei ele no lugar que eu tô utilizando ele, eu vi ali que a altura foi ideal. Aí eu fui e coloquei um nível para poder ver se tava no nível certinho. Peguei o lápis, risquei ali nas pernas ali, né, pelo lado de dentro, para mim poder estar parafusando certinho no lugar. Depois que eu parafusei ali, eu coloquei um parafuso em cada perna, eu virei ela aqui e vou colocar uma cantoneira daquela tamanho médio em cada perna aqui para ela poder ficar bem mais firme. Eu não tinha muito parafuso, né, do tamanho que eu precisaria ali, mas se você tiver os parafusos grandes e não tiver as cantoneiras, você pode estar utilizando 2 parafusos de cada lado que ela fica firme também. Eu sei que algumas pessoas vão me julgar aqui porque eu vou pintar essas pernas em madeira. Mas eu vou pintar porque o verniz que eu tenho aqui em casa é incolor. E como aquela outra madeira ali mais escura, ela é mais escura do que as outras, então ia dar uma diferença bem grande ali.
E também essas ripas aqui da cama aqui, da cama box, elas estão bem machucadas ali, com bastante buracos ali. Então, por isso, eu peguei e eu passei massinha, né, tampando ali, e eu optei por pintar elas. Mas se você estiver as ripas bonitinha, ou se você estiver o verniz naquela cor mais escura, eu creio que é só você passar ali que fica bonito também. Se eu tivesse o verniz escuro, eu ia passar e deixar nesse tom mesmo, não me importo ali com esses buraquinhos que tinha, eu só vou pintar porque um é mais escura do que as outras duas. Eu passei também massinha para madeira aqui nessa tábua aqui, né, na onde eu recortei ali, porque eu não tenho a fita de borda, mas se você tiver, é só você colar ali com a cola boa ali, daquelas cola que cola tudo, que fica bem bonito também. Pra dar um charme ali no abajur ali, eu vou estar utilizando isso daqui. Isso é um tapete emborrachado, eu encontrei ele tá com algumas falhas ali, né, alguns estragados ali. Mas eu vou tentar cortar aqui na onde ele tá mais inteiro aqui, pra mim poder fazer esse detalhe no abajur. Eu peguei esse pedaço de ferro aqui que eu tinha aqui, porque eu não tenho uma régua que desse o tamanho total ali desse pedaço de tapete aqui. E eu vi um vídeo no Instagram que a mulher fez com esse tapete aqui, mas ela fez 2 vasos de decoração para poder colocar aquelas folhas, né, artificiais, e ficou muito lindo, então eu decidi fazer isso no abajur. Então, para poder não sair torto, né, eu coloquei aqui, né, esse pedaço aqui que eu falei para vocês de ferro aqui, para mim usar como régua. Peguei uma régua normal e fui medindo ali para mim poder ver se a régua tava no tamanho certinho ali. E depois eu risquei com a caneta e eu também risquei um pedacinho na outra ponta, porque ele tava com uns pedaços grandes, uns pedaços pequenos ali, então eu cortei para poder ficar bem retinho. Depois de medir, né, e cortar tudinho ali, eu cortei com essa tesourinha de escola mesmo, porque eu não tenho uma daquelas grandes, a minha estragou. Eu tirei ali, né, o pedaço que tava estragado ali, fui acertando. E pra poder fazer o detalhe que eu vi, eu drobei ele aqui no meio aqui e eu fui pregando com um prendedor para ele poder ficar bem firme. Aí depois é só você cortar ali entre os vãos do tapete ali. Não tem uma medida certa, você só vai recortando ali entre os vãos do tapete. Mas você também não pode cortar demais até lá embaixo, porque senão na hora que você for pregar lá, ele pode se soltar. Eu comecei a cortar ali e decidi pintar já aqui, porque enquanto eu vou recortando lá, vai secando. Eu já tinha esse restinho de tinta aqui e eu só vou colocar um pouco mais de xadrez preto, porque eu quero esse abajur bem preto mesmo. Mas se você quiser outra cor mais claro também, é você que sabe, né? Vai do gosto da pessoa. Mas como eu queria ele preto, eu coloquei mais xadrez preto ali, né? E mexi bastante. E depois eu fui passando aqui com um pincel. Eu ia pintar aqui com um pincel, mas eu achei melhor pintar com um rolinho para poder não ficar muitas marcas de pincel. Eu dei 2 demãos, eu não mostrei que eu dando a segunda demão, mas eu dei 2 demãos e eu pintei também com o pincel na parte de dentro ali. Na hora que eu tava terminando de cortar aqui, o meu celular descarregou. Mas o que é que eu fiz? Depois de cortar, né, ali no meio ali, eu fui cortando assim em zigue-zague. Um grande, um pequeno, um grande, um pequeno, um grande, um pequeno, pra ele poder ficar desse jeito assim. Você também não tem medida certa ali também de qual é o tamanho ali que o grande vai ficar, a distância que o grande vai ficar do menor. Mas ele tem que ficar desse jeito aqui. E como ele tinha, né, as emendinhas ali que eu cortei ali, as rebarbinhas ali, eu fui e aparei com a tesoura também. Depois da massinha seca, eu lixei aonde eu tinha passado, né, a massinha ali, lixei a tábua de baixo também ali, né, aonde eu tinha passado nas laterais ali, e eu vou pintar as pernas do abajur na cor branca. Eu não vou pintar da mesma cor da cúpula, eu decidi fazer de branco para poder não ficar ali tudo preto ali, tudo escuro.
Eu vou pintar só as pernas de branco e essa tábua aqui, nessa mesinha aqui do meio aqui, eu vou pintar ela da mesma cor da cúpula. Então, eu peguei a fita aqui e isolei ali, onde ela fica bem rente ali na perna ali, pra mim poder tá pintando as pernas. Se você preferir pintar antes de você parafusar essa parte aqui, fica bem melhor. Como eu já tinha parafusado, eu não quis estar tirando para depois colocar de novo. Então, eu isolei ali nas 3 partes ali da perna ali, para mim poder começar a pintar. E eu vou pintar com essa tinta aqui é a tinta que eu sempre uso aqui, eu sempre compro esses baldinhos para mim poder estar utilizando, eu compro na cor branca. Essa é uma tinta de parede, uma tinta PVC, e eu sempre gosto dela, essa marca é muito boa, eu acho essa marca muito boa. Então, já é o 5º balde já que eu compro dela para mim poder estar utilizando aqui nos móveis de casa. Só que ela fica melhor com o verniz incolor. E como ela é branca, o único verniz incolor que eu tenho aqui em casa é a base de solvente. E então, ele vai dar uma amarelada ali nessa cor, né, no branco. Só que eu não me importo, eu já sei que ele vai ficar um pouco ali amarelado. E como é o único também que eu tenho, eu vou estar utilizando ele. Mas se você for pintar alguma coisa de branca com tinta PVA, PVC, acho que é PVA que fala, acho que eu falei o nome da tinta errada. Essas tintas de parede, é só você comprar aquele verniz à base de água, que ele não amarela e fica muito branquinho. Eu indico muito, eu já utilizei, mas como eu só tenho esse, então eu vou estar utilizando. E eu dei 2 demãos também aqui nas pernas. Depois que a cúpula secou, eu vou estar parafusando aqui aquele pedacinho de ripinha, né, que eu cortei para poder parafusar nos pés. Eu vou estar utilizando esse negocinho redondo aqui de lâmpada, que eu também vou estar utilizando nesse projeto, só para ele poder dar uma alturinha ali e não ficar mostrando aquela tabinha quadradinha que tá em cima dos pés. Então, eu coloquei ele bem no meio aqui, coloquei a ripinha em cima dele, para mim poder saber exatamente aonde eu iria parafusar. E eu vou estar utilizando esses parafusinhos aqui num tamanho médio. Eu não coloquei muito grande para poder não rachar a tábua e também não coloquei muito pequeno para poder não escapulir. Aí eu risquei ali pela parte de dentro e retirei a ripinha ali, fiz o prefuro com o parafusinho mesmo. Aí depois foi só encaixar novamente ali e colocar os parafusinhos pelo lado de fora. Depois de medir ali em riba ali, essa parte redonda que ela vai bem aqui no meio, aqui parafusada nessa ripinha. Para poder eu fixar aqui, né, esse tapete emborrachado aqui, eu vou colocar ele rentinho aqui na parte de cima e na parte de baixo. Eu fui colocando ali, segurando com os prendedor no lugar ali para mim poder estar colando. Eu ia colar com a cola quente, mas a cola quente que eu tinha aqui é mais grossa que a minha pistola, então não tava dando certo ali de esquentar ali. Então eu decidi pregar com Super Bonder. Se você tiver Super Bonder ou aquela cola forte também que cola borracha, porque como é um tapete emborrachado, né, tem que ser aquela que cola borracha e que não danifica ali, ou a cola quente também. Então, depois de colocar tudo em volta aqui e segurar com os prendedor, foi só eu ir passando a cola ali nesses pauzinhos, né, aqui, né, que ficou separado, e colocando no lugarzinho certinho. Você tem que prestar bastante atenção nessa hora aqui para poder esses negocinhos, né, esses pauzinhos aqui, não ficar torto ali e tomar o espaço um do outro, porque senão vai ficar bem feio. Um deles ficou assim torto, então eu falo por experiência própria. Eu coloquei o baldinho embaixo ali, coloquei a ripinha em cima do baldinho para poder dar essa altura ali da mesa, para os prendedores não poder ficar rente ali na mesa, e eu achei melhor eu colar assim, com os negocinhos para cima do que para baixo. Depois de colar a parte de baixo, eu virei ali, né, o abajur, retirei os prendedor, virei ali o abajur e fiz do mesmo jeito na parte de cima. Só que a parte de cima, ela ficou um pouco pequena ali, então eu tive que emendar com outro pedacinho, e para emendar é bem facinho, é só você tirar o último pauzinho ali que sobrou e deixar aquela telinha, aí você vem com a outra parte ali, né, que você vai emendar e cola em cima dela, fica como se fosse uma só.
E para poder colar aqui, você cola essas partes maior da de cima, vocês colam como se ela encaixasse naquele vãozinho ali das partes menor de baixo. Depois de colar as duas partes, eu coloquei ali, né, nos pés ali e parafusei 2 parafusos naquela ripinha, né, que eu preguei em cima do pé. E você tem que prestar, se você for utilizar o mesmo negocinho redondo que eu tô utilizando aqui, porque eu já tinha, você tem que ver ali se você vai colocar o parafuso numa distância aonde os parafusinhos daquela parte redonda não peguem em cima dele, porque senão não dá certo de você estar parafusando. Vamos fazer agora a parte da fiação elétrica ali. Eu tinha só esse pedacinho aqui de fio, né, que eu tinha guardado aqui. Tanto é que eu não tenho aquela parte que liga e desliga do abajur. E como eu queria estar mostrando pra vocês essa ideia, então eu fiz com esse daqui mesmo. Eu tirei aqui um pedacinho bom aqui, cortei com um estilete e depois foi só pegar e colocar ali, eu retirei, né, ali o soquete do meio dessa parte branca e coloquei ali no parafusinho. Ela vem com um parafusinho ali para você poder desparafusar e colocar. Só que eu tinha que ter feito esse negócio com o soquete encaixado aqui, porque esse fiozinho da tomada, ele tem que ficar em tipo em V, assim, nessa parte de baixo. Como vocês podem ver ali na parte de baixo tem um negocinho ali, né, que divide ali, que esse soquete é parafusado lá. Então, eu parafusei aqui, eu enrolei a pontinha, coloquei no parafusinho, parafusei. Quando eu fui parafusar, encaixar nessa parte branca, eu vi que eu tinha feito errado, então eu tirei, encaixei lá de novo o soquete e coloquei um lado em cada parafusinho. Você pode usar tem um outro soquete mais fácil também de você tá colocando. Tem uns que já vem com um pedacinho do fio, é só vocês emendar um de cada lado ali e isolar com a fita isolante. Depois foi só parafusar ali, né, na tabinha ali, como vocês podem ver. E eu vou estar colocando essa lâmpada aqui, porque é a única que eu tenho, mas eu pretendo trocar uma por aquelas de filamento, que eu acho bem mais bonita a cor dela. Vou testar aqui para vocês verem que tá funcionando certinho. E essa lâmpada, ela é uma lâmpada de LED bem branquinha, daquelas que a gente utiliza em casa mesmo. E como eu só tinha ela, eu fiz o teste com ela para poder estar mostrando para vocês aqui no vídeo. Eu vou pintar, né, agora aqui com o pincel. Se vocês acharem esse tapete de borracha branco, ele todo branquinho, para poder comprar, e você preferir deixar ele assim com esses detalhes brancos, eu confesso pra vocês que eu gostei muito, mas só como o meu tapete já tava um pouco assim usado, ele tinha algumas manchas ali, então eu optei por pintar e pintei com um pincel. Eu não mostrei pra vocês também, mas eu fiz um acabamento ali na parte de cima, na parte de baixo. Eu tirei 3 fitinhas no caso, porque o tamanho do tapete que sobrou não dava a volta toda ali. Tirei 3 fitinhas dessas fitinhas aqui, né, no comprimento ali, emendei uma na outra e colei com a cola Super Bond também na parte de cima ali e na parte de baixo. Ele ficou assim depois de pintado e como vocês podem ver, ele fica fosca, né, a tinta de parede fica fosca. E eu vou passar o mesmo verniz, né, que eu falei pra vocês, que é um incolor aqui que eu tenho aqui. E eu vou utilizar esse pincel fininho aqui para ele poder entrar bem aqui no meio aqui. E vou passar só com esse fininho, eu vou passar aqui nessa parte aqui, né, no meio aqui dele todinho. Depois vou utilizar um maior e eu vou passar tanto aqui na parte de cima quanto na parte de baixo e também na mesinha. Ele ficou bem brilhoso aqui, né, a cúpula aqui com o verniz. E eu deixei secado um dia pro outro, agora eu vou pôr ele lá no lugar para mim poder mostrar para vocês como que ele ficou. Eu fiz ele para ficar nesse lugarzinho aqui, atrás do sofá, e como vocês podem ver nesse lugar que não tem tomada, eu tô utilizando uma extensão aqui na tomada que tem aqui atrás dessa parede aqui. Só que ele ficou um pouco maior ali e ficou tampando um pedaço da prateleira ali. E como eu fiz essa prateleira para esse lugar, não tem como eu estar retirando.
Eu vou apagar a luz aqui pra vocês verem como que ele ficou. Ele ficou assim, eu coloquei essa plantinha aqui embaixo aqui, só que eu não gostei dela aqui, porque ela ficou bem alta, né, ali. Ficou amassando ali as folhas dela ali. Então, eu vou retirar e eu vou mudar ele de lugar. Vou pôr ele em outro lugar aqui pra me mostrar pra vocês. Eu coloquei ele do lado de cá, do sofá aqui, né? Não deu pra estar utilizando ele ali por causa da prateleira, igual eu falei pra vocês. Então, eu coloquei ele aqui do lado da porta. Eu ia fazer até umas mesinhas pra estar colocando aqui nesse lugar. Mas como eu não tinha feito ainda, então eu vou estar utilizando ele aqui. E vou estar utilizando aqui, nessa parte de baixo dele aqui, como mesinha. Só que nesse lugar aqui também não tem tomada. O que que ela tem? Aqui tem só o apagador da luz aqui, ó, da luz de fora e da luz de dentro. Então, eu vou ver se eu troco esse negócio aqui por com dois, né, negócio de apagador e com um lugarzinho ali da tomada. Eu vou procurar algumas coisas aqui, eu tentei procurar ali para poder colocar aqui como decoração, só que eu não tenho no momento, então provavelmente eu irei fazer. Deixa aqui no comentário aqui o que vocês acham que eu possa estar fazendo para estar utilizando aqui nessa mesinha. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário o que vocês fariam diferente ou se vocês fariam igual. Eu gosto muito de estar lendo os comentários e sempre respondo todas. Beijos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.